Questão 38 vai dizer o seguinte, ó. O absurdo na condição humana, representada pela alegoria contida no texto, fundamenta-se no quê, tá? O mito de Sísifo, tá? Explora a noção do absurdo, que Camus escreve alternativamente como sendo a condição humana e, ao mesmo tempo, uma difusa sensibilidade do nosso tempo. Sísifo, condenado pelos deuses a uma infindável e fútil tarefa de rolar uma pedra montanha acima, onde ele haveria de rolar montanha abaixo pelo seu próprio peso. Tornar assim um exemplar da condição humana, lutando desesperadamente e impotentemente para alcançar algo, tá? Beleza? O absurdo da condição humana, representado pela alegoria contida no texto, fundamenta-se no quê? Aí, pessoal, olha só o que a gente vai entrar aqui como resposta nessa questão, tá? Essa questão, ela já caiu em linguagens, tá? No fundamento. O que significa absurdo na prova de linguagens, né? O que significa absurdo na prova de linguagens? Imagine que o absurdo, né, é algo que não acontece na realidade. Isso seria o absurdo, é algo que é impossível, né, de acontecer na realidade. Na prova de linguagem a gente coloca isso, né? A tradução de absurdo em linguagens, no conceito, né, da arte, né, uma arte que retrata o absurdo, a arte do absurdo, né? A gente vai entrar ali no surrealismo, a gente vai entrar ali numa arte que retrata algo que não tem como acontecer no mundo real, tá? No mundo real. Retrata o irreal. Não tem como retratar o real. Então isso é um conceito de arte, né? A gente traz da prova de arte esse conceito, né? Eu sei que o José já explicou isso aqui para vocês umas 2 vezes, que já caiu na prova, né? O absurdo. Na prova de linguagens. É a primeira vez que cai na prova de humanas, tá? Por isso que eu acho que eles pegaram questões de linguagens e botaram de humanas, porque nunca tinha caído absurdo na prova de humanas, né? Mas colocaram. E eles vão dizer, ó, o absurdo da condição humana. Mas qual que é a condição humana? Bom, a condição humana definida aqui, ela é a seguinte, tá? A condição humana é, existe um anseio, tá? Existe um anseio humano. Escreve isso, tá? Existe um anseio humano pautado na sua racionalidade. Pode usar de argumento na redação, eu deixo, tá? Coloca ali depois tu me manda que tu usou. Existe um anseio humano pautado na racionalidade, tá? Por uma busca incessante, né? Por uma busca incessante, né? Uma busca por sentido. Uma busca por sentido de existência. Desde o início das discussões, nós buscamos discussões da ordem ontológica, epistemológica, da origem do ser, ou principalmente uma resposta: por que estamos aqui? Qual o sentido da vida, né? Qual o sentido da vida? Essa é a grande that is question, né? Esse é o grande sentido, ou seja, existe um anseio humano pautado na racionalidade que busca o sentido da existência. E essa é a grande condição humana, né? Qual que é a grande ideia da condição humana? É que não existe sentido, né? O grande ponto é que não tem sentido. Não existe sentido. Não existe sentido para a existência humana. Entendeu? Não existe sentido na existência. Essa é a lógica do absurdo, é a lógica da condição humana. É como se você rolasse uma pedra para cima, entendeu? E é uma tarefa sem sentido. E é justamente isso. Quando você busca sentido para tudo que você faz, não tem sentido. Essa busca por sentido, essa busca por pertencimento, essa busca pelo propósito, do porquê você está aqui, ela é uma busca pautada no anseio humano, de buscar um sentido para sua vida. Já o absurdo da condição humana representada nessa alegoria é justamente isso, de que não existe um sentido, entendeu? Essa é a lógica que vai ser trazida, né, na contemporaneidade, né? Tanto que, igual o Henrique falou, na filosofia contemporânea, é aqui que surge, então, a crise do sujeito. Crise do sujeito, entendeu? Porque daí o sujeito, ele entra em crise, porque ele vê que não tem sentido em sua existência, entendeu? A filosofia contemporânea é justamente essa vai ser a discussão. O sujeito entra em crise porque ele não vai, quando ele vê que não tem sentido na sua existência, não tem sentido no que ele está fazendo, entende? No final das coisas, as coisas não têm sentido, tá? Beleza? Ele vai dizer, o absurdo da condição humana representada pela alegoria contida no texto fundamenta-se na confrontação da irracionalidade do real. Como assim irracionalidade? Ora, a racionalidade, ela é humana,
mas o mundo é irracional. A irracionalidade do real significa que o mundo real, ele não é racional. Ele não tem sentido. Quando você busca sentido no mundo real, ele não tem. Não existe sentido no mundo real. Só existe sentido no pensamento humano. Na ideia humana. O humano busca sentido. Esse fundamento é a confrontação da irracionalidade. Ou seja, o mundo real, ele não tem sentido. Entendeu? É difícil, né? Beleza? Ele é difícil. Dentro do ponto de vista, né? Você acha que tem sentido? Se eu for pelo fundamento da filosofia, eu vou dizer que o mundo ele não tem sentido, né? Se eu for dizer pelo fundamento da filosofia, eu vou dizer que ele não tem sentido. Vou dizer que a maioria das construções são construções que a gente vai construir na cabeça, mas no fundo ele não tem sentido. Por isso que aí você busca sentidos em outras coisas. Cada um vai buscar o seu próprio sentido, né? Vai buscar o seu propósito, entendeu? Se eu fizesse o que eu faço aqui, né, pensando num caráter filosófico contemporâneo, não faria sentido. Vocês merecem essa aula? Não. Entendeu? Tipo, eu vou fazer isso aqui, eu vou buscar a razão do porquê que eu vou dar aula aqui pra vocês de fazer esse conteúdo, entendeu? Existe um sentido em tudo isso? No fundo, não, entendeu? Então, por que você faz assim? Porque daí existe algo além, que daí é a construção de um propósito, entendeu? Não faço isso porque vocês merecem, ou porque vocês pagaram, ou porque daí envolveria um trabalho, poderia ser um trabalho na minha boca, mas por que você faz? Porque existe um propósito, que você acredita na transformação, você acredita em algo muito maior, entendeu? Você acredita que o teu trabalho pode impactar a vida, você acredita que você tem um papel fundamental. Eu precisaria fazer poderia fazer o café com o mentor? Precisava fazer o café com o mentor? Eu poderia vir aqui e só gravar a live de resolução. E finalizar ela, entendeu? Acabou. Mas aí eu finalizo a live e ao invés de eu descansar, eu ainda faço o café com o mentor. Para conversar sobre psicológico de prova. Para acalmar o teu pensamento. Mas não precisaria, porque basicamente você não pagou por isso. A galera do Memorize já pagou. Mas aí vai ter mais gente que vai comprar. Mas você vai comprar o Memorize só porque eu tô fazendo café com o mentor? É por isso que você vai comprar o Memorize? Por causa do café com o mentor. Então por que qual que é o sentido de fazer o café com o mentor, Renato? Pois é. Se a gente vai buscar o sentido, não tem sentido de fazer e ficar conversando 40 minutos sobre futuro, sobre expectativa, sobre pensamento. O sentido é o propósito. Eu acredito que isso vai te ajudar. Entendeu? Acredito que isso muda alguma coisa, cara. Não em todos, mas em alguns. Entendeu? Aí tu vê, ó. Então tá. Quando eu busco no mundo um sentido, eu não tenho. Quando eu busco fora dele, eu vejo um sentido, né? É essa a lógica. Então, a filosofia contemporânea vai entrar nessa confrontação. O mundo real não tem sentido. Negação da materialidade do mundo? Não. A filosofia contemporânea, ela não nega a materialidade do mundo, né? Ela, na verdade, ela nega o mundo imaterial. Ela nega o transcendente. O material, ela diz que resiste, né? Letra C. Rejeição da ideia de responsabilidade. Não, em nenhum momento a filosofia contemporânea tira essa responsabilidade do sujeito. Não é essa a discussão que está sendo aqui, tá? Letra D. Insuficiência da teoria da transcendência. Ai. Essa aqui eu achei mal formulada, tá? Bom, aqui ele vai dizer insuficiência da teoria da transcendência, né? Como se o mundo que transcende, né? O mundo religioso, né? Você pensar no mundo ali depois, ele seria insuficiente, né? Eu, na concepção, se eu tivesse na hora da prova, eu marcaria talvez letra D, pensando na prova, né? Sabe por quê? Porque teve uma outra questão que a gente corrigiu que envolvia transcendência. E basicamente a resposta era transcender. E a transcendência não era religiosa. A transcendência envolvia você ultrapassar o limite. Então a questão falava que um defendia, né? Lá o cara dizia, eu já sei todo o momento da dilatação do espelho, do vidro, né? O mundo já está ali. E aí outro cara dizia que não é assim. A filosofia lá já dizia, a filosofia contemporânea dizia que não. Que você pode mudar o mundo, né? Você consegue ultrapassar o limite. Então, para mim, essa questão poderia ser uma questão que buscaria a anulação, talvez, dela. Por quê? Porque quando a gente diz que ele diz, torna-se assim, um exemplar da condição humana, lutando desesperadamente e impotente para alcançar algo. Isso significa que, por mais que ele lute, ele não consegue mudar o seu destino. Então, aqui é um conceito de imutabilidade. Ele não consegue mudar o destino dele.
Isso é uma insuficiência da teoria da transcendência. Porque a teoria da transcendência vai dizer que você consegue mudar o seu destino. Entendeu? Você faz o seu destino. Ele não é determinado já, imobilizado, né? Pois é. Aí a gente vai pensar, mas transcendência, Renato, lá no texto de cima, né? Religiosa, pela condição da transcendente, envolve o religioso. Esse é o problema da filosofia, né? Fechou. Esse é o problema da filosofia. Os significados, né? O contexto da questão. Aqui o absurdo remete à confrontação da realidade. Mas a letra D, insuficiência da teoria da transcendência, pois é, poderia ser a resposta também, né? Por isso que essa questão já ficaria entre as duas ali. E aí, se você ficou entre a letra A e a letra D, é muito próxima, né? A letra A é mais no contexto da linguagem. A letra D, pensando no contexto da filosofia, e aí depende, que transcendência ele está falando? Aqui no conceito ele fala de religioso, né? Mas eu poderia pensar em transcender, em você ultrapassar o limite, né? Impossibilidade da existência da intersubjetividade. Na verdade, a filosofia ela vai dizer justamente que existe a intersubjetividade, né? Justamente pela intersubjetividade do sujeito é que ele consegue ser racional e pensar na existência, né? Isso aí envolve o conceito próprio do sujeito. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.